Há momentos em que o desconforto deixa de ser episódico e passa a morar na rotina. Não é um evento isolado, é uma presença constante. A sensação de que falta algo aparece ao acordar, atravessa o dia e permanece mesmo quando teoricamente tudo está no lugar. É um vazio difícil de explicar, porque não vem acompanhado de uma tragédia evidente, mas de uma inquietação silenciosa que insiste em perguntar se a vida é mesmo sua. Esse incômodo não respeita a idade. Aos 30, 40 ou 50 anos, a pergunta costuma ser a mesma. Será que ainda vou a tempo de mudar? Ela surge em momentos banais, no trânsito, antes de dormir, ou ao ver alguém que teve a coragem de escolher outro caminho. Não é sobre inveja, é sobre identificação. Algo ali toca porque revela uma possibilidade que foi adiada. Existe também a ilusão de que o tempo perdido é uma sentença definitiva. A ideia de que certas decisões só poderiam ter sido tomadas antes, como se houvesse uma data de validade para a coragem. Essa crença não nasce do nada. Ela é construída socialmente, reforçada por comparações e expectativas externas que transformam o tempo em uma linha rígida de chegada. Muitas pessoas descrevem essa fase como a sensação de ter vivido a vida de outra pessoa, como se as escolhas feitas ao longo dos anos não refletissem quem elas realmente são hoje. Não é necessariamente arrependimento de tudo, mas um estranhamento com o próprio reflexo, um sentimento de desconexão entre quem se é por dentro e a vida que se construiu por fora. Esse desconforto, embora doloroso, não surge por acaso. Ele aparece justamente quando há maturidade suficiente para perceber o descompasso. Diferente dos 20 anos, quando as mudanças costumam vir por impulso. Nos 30, 40 ou 50, elas vêm acompanhadas de consciência. Há mais clareza sobre limites, valores e sobre o que já não faz mais sentido sustentar. E se esse vazio está presente agora, ele não é um sinal de fracasso. É um indício de que algo dentro de você está pronto para evoluir. A crise, nesse ponto, deixa de ser um problema isolado e passa a ser um convite. Um convite desconfortável, mas necessário para olhar com honestidade para a própria trajetória. A sociedade ensina desde cedo que a vida deve seguir marcos bem definidos. Até os 30, a estabilidade. Aos 40, tudo resolvido. Aos 50, a colheita. O problema é que a realidade raramente acompanha esse roteiro. Muitas pessoas chegam aos 30 exaustas, aos 40 confusas e aos 50 com a sensação de algo essencial ficou para trás. Esses marcos funcionam como uma régua invisível, usada para medir sucesso e fracasso. Quando a vida real não se encaixa nesse padrão, surge a culpa. Não por escolhas erradas, mas por não corresponder ao que era esperado. Essa comparação constante cria a sensação de atraso, mesmo quando houve esforço, dedicação e conquistas reais ao longo do caminho. É nesse contexto que muitos relatam a experiência de viver no modo automático. A rotina se impõe, as responsabilidades se acumulam e as decisões passam a ser reativas, não conscientes. A vida avança conforme as oportunidades surgem, sem um direcionamento claro. Quando a consciência desperta, vem a pergunta incômoda: como eu cheguei até aqui? A crise existencial costuma ser confundida com fraqueza ou ingratidão, mas não é. Trata-se de um processo natural de desenvolvimento humano. Quando mudamos etapas das nossas vidas ou quando um ciclo se desfaz, é muito comum a sensação de não saber qual direção seguir. E é aí que se instaura uma crise existencial. A metáfora que melhor descreve esse momento é a de um marinheiro perdido em meio a uma tempestade. Não há visibilidade. Os referenciais antigos já não funcionam e a sensação é de completa desorientação. Ainda assim, o fato de perceber que está perdido é, paradoxalmente, o primeiro passo a reencontrar o rumo. Com o passar do tempo, sonhos e gostos mudam. Aquilo que fazia sentido na adolescência ou no início da vida adulta pode perder significado. Pessoas, objetivos e estilos de vida que antes traziam conforto deixam de encaixar.
Isso não apaga o valor do passado, mas evidencia que a identidade está em constante transformação. O problema surge quando não há autoconhecimento suficiente para acompanhar essas mudanças. Muitas pessoas nunca pararam para se perguntar quem realmente são. Vivem anos respondendo a expectativas externas, acumulando papéis e obrigações que até a pergunta "quem sou eu?" aparece sem resposta pronta. Sem esse processo, a crise existencial se intensifica, porque não há referências internas para guiar decisões futuras. Nesse cenário surge também o medo de mudar. Não apenas o medo de errar, mas o medo de confirmar que o tempo passou. A ideia de recuperar o tempo perdido aparece com força, como se fosse possível compensar anos em poucos meses. Mudar de vida neste contexto não significa abandonar tudo. Significa começar a ouvir-se, reconhecer o que pesa, o que não é mais seu e abrir espaço para novas escolhas. Pode envolver aprender algo novo, mudar de carreira, investir no crescimento pessoal ou encerrar relações que já não fazem sentido. A pergunta central deixa de ser "e se der errado?" e passa a ser "e se eu não mudar?" O texto é claro ao afirmar que a maior dor não está no erro, mas no arrependimento. O tempo continuará passando, independentemente da decisão tomada. A diferença está em usá-lo para crescer ou apenas sobreviver. É aqui que entram as perguntas estruturantes, não como respostas prontas, mas como ferramentas de reconstrução interna. A primeira delas é simples e profunda. O que você queria ser quando crescesse? Não apenas em termos profissionais, mas em valores, estilo de vida e propósito. Outra pergunta fundamental é: por que as pessoas ao seu redor te admiram? A forma como os outros reconhecem suas qualidades revela aspectos que muitas vezes passam despercebidos por você mesmo. Esse olhar externo pode apontar caminhos alinhados com sua essência. Também é importante observar quem você admira e por quê. As qualidades que despertam admiração costumam refletir desejos internos, valores e traços de personalidades que você reconhece como importantes. Não para copiar, mas para compreender o que ressoa em você. Pergunta-se do que você gosta de verdade é outro exercício essencial. Em meio à rotina acelerada, hobbies e interesses são abandonados, e com eles, formas de conexão emocional. Retomar essas perguntas ajuda a restabelecer um vínculo consigo mesmo. Por fim, identificar quais hábitos precisam ser abandonados e quais precisam ser adquiridos permite pequenas mudanças sustentáveis. Não se trata de transformações radicais imediatas, mas de ajustes conscientes que, ao longo do tempo, reconstrói o equilíbrio perdido. Conexão e perspectivas. A ideia de recuperar o tempo perdido é sedutora, mas enganosa. O tempo não volta e insistir nisso apenas aprofunda a frustração. A alternativa mais honesta é mudar a direção, não para recomeçar do zero, mas para seguir com mais consciência, usando tudo o que foi aprendido até aqui. Olhar para o futuro nesse ponto não é um exercício de otimismo vazio. É um compromisso com decisões mais alinhadas. Imaginar-se daqui a 6 meses reconhecendo o próprio progresso, sentindo orgulho e entusiasmo, não é fantasia. É consequência direta de escolhas feitas no presente. A maturidade traz uma vantagem silenciosa. Aos 30, 40, 50 anos, já não se busca aprovação, mas significado. Paz, potência e coerência passam a valer mais do que expectativas externas. A mudança deixa de ser uma fuga e se transforma em um movimento consciente de aproximação com quem você realmente é. No fim, tudo converge para uma decisão. Não existe um momento perfeito, apenas um momento possível. E se esse desconforto persiste, ele está cumprindo sua função. Lembrar que ainda há caminho pela frente. A decisão de mudar não elimina o medo, mas redefine a relação com ele. E é exatamente que começa a virada.